Pessoal, sabe aquele Xbox 360 que eu comprei lá nos Estados Unidos, edição limitada do Star Wars? Pois é, agora vamos destravá-lo na versão melhor possível, que é a RGH. Uma destrava que libera tudo do console e vocês verão passo a passo nesse vídeo, ok? E é claro que não é um vídeo aqui do canal se a gente não trocar a pasta térmica, que por ser um videogame que está lacradinho desde 2012, a gente vai colocar uma pasta térmica novinha da Snow Dog para deixar ele rodando friozinho por muito mais tempo. Agora eu vou pedir pro Fred para eu passar a pasta térmica. Licença pro Fred aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá! E eu já começo o vídeo chegando aqui, ó, Leandro Games. Só que esse aqui é o Fred. E aí, Fred? Fala, Gabriel, beleza? Bom demais, cara. E eu trouxe aí o Xbox, beleza? Beleza, meu amigo, bom demais. Bom demais. Já tava querendo fazer esse vídeo, mostra aí na caixa. Tava querendo fazer esse vídeo há um tempão aqui com você, mas eu queria com um Xbox igual a esse. Valeu a oportunidade, pô. Eu também tô esperando faz tempo. Pra gente... fazer esse vídeo pra pois você. é. Vamos destravar essa relíquia aqui, né? Vamos. Eu até... Peraí, deixa eu virar a câmera assim. Opa. Eu até comprei um outro que um inscrito me vendeu, igualzinho, só que era réplica. Era réplica assim, ele comprou a carcaça do AliExpress, me vendeu como se fosse do Star Wars, só que ele não faz o barulhinho. Aí não, a placa é trocada. É, a placa... A placa deu rebalho, deu defeito, não deu conserto e substituir a placa. Pode ser, porque a carcaça é igualzinha. É, e tem um problema também, né, porque é dentro do BIOS que fica o som, né? O som. Que toca de abrir a gaveta e fechar e o ligar. pause também. É, não, e eu queria por causa disso. E eu até tentei fazer, pessoal, aquela destrava nova que surgiu usando o pendrive, que transforma ele até num RGH, entre muitas aspas. Só que, cara, ontem, de 10 vezes que eu tentei, eu tive 2 vezes sucesso. E toda hora que você reinicia e liga o videogame, ela tá meio início ainda. Eu vou até comprar outro Xbox 360 pra mostrar pra vocês a diferença. Mas aí eu trouxe aqui pro Fred pra gente mostrar... Fazer um top, né? Exatamente. Tem a nova, é mais nova, a 3.0? Tem muito tempo que eu não mexo com o Xbox, velho. A 3.0 ela é datada, se não me engano, de dezembro de 2021. Se não me engano, então é nova tem um bom até. tempo que eu já faço ela, beleza? Substituir a gente não usa chip mais, porque realmente o chip, com o tempo ele dá defeito, né? Então a gente preferiu menos uma peça pra dar problema no videogame. Perfeito. E outra coisa também, 3.0 dá boot instantâneo. Aí é interessante também. Não, cara, coisa, antes era lento, né? Antes era mais devagar. Com certeza. Não, tá. E deixa antes da gente começar, cara, você tem muito console aqui, olha. Tem bastante, né? A loja Nostálgica, hoje a gente tá com 26 anos de loja, né? 26 anos de loja, vi. Já faz um bom tempo já. Caramba, cara. Eu sempre... eu sei. Eu te conheci do grupo. Ainda tem um grupo? SNES e companhia? Eu quero voltar pra lá. Gente, tinha um grupo aqui em BH. Não, o SNES e companhia eu acho que não tem mais, não. Não? Tem o do Hades, né? O Games. Uai, esse eu não tô. Não vou mandar mensagem pra ele, velho. Vou mandar mensagem pra ele. Eu tinha um grupo aqui em BH que eu conheci o Fred por ele. E você já mexeu no GameCube pra mim, velho. Eu não lembro, é tanta coisa, Gabriel. Apesar de desculpa. Não, relaxa. É muita gente, cara. Relaxa, meu amigo. Isso aí eu devo ter feito há muitos anos atrás. Fez muitos anos atrás. Eu tinha um GameCube japonês que eu comprei com alguém do grupo. Aí você falou assim: não, eu destravo ele pra rodar joguinho de qualquer lugar. Mas vamos mexer no Xbox então? Você já quer começar ele? Vamos, ele, vamos. Então bora. Vamos começar a desbloquear ele. O videogame, quando é novo desse jeito aqui, que ele nunca foi aberto de fábrica, né, a gente tem que ter um certo cuidado, que é o seguinte: os parafusos estão praticamente fundidos ali na carcaça de plástico. É muito antigo o videogame, né, velho? É isso, e tem que ter muito cuidado na hora de abrir pra não chegar a estourar. Não, estourar o plástico dele, e aí a gente tem que colar o aparelho, pedaço dele, então tem que abrir com todo carinho, beleza? É, eu não sei qual vlog você falou que tava vendo o vídeo meu ali atrás. Se for o vlog da Best Buy, é ele mesmo. Foi nesse vlog que eu comprei esse videogame. De manhã, realmente, os vídeos saiu agora, eu tô assistindo. Sim, não, então é isso. Eu gosto dos seus vídeos, valeu. E eu trouxe também, vai ter que trocar a pasta térmica? A gente troca, é bom trocar. Né? Vão trocar. Então eu trouxe uma aí que você... Essa pasta já tá ressecada. Há muito tempo, você pode até ficar com esse tubinho pra você aí. Obrigado. Que ele é muito bom, é da Snow Dog. Nossa, é ótimo. Essa é ótima. E aí eu uso muito pra fazer desbloqueio de Switch. Que ela é muito boa, né? Muito bom. É. Aí, galera, pra quem quiser fazer desbloqueio de Switch, Fredzão faz aqui. Muito obrigado. Fechou. Não precisa manter o contato aqui. Eu vou deixar aqui na descrição. Valeu. Aí, galera, aqui no centro, ó, parei o carro ali na frente. O centro hoje tá vazio, graças a Deus. E bora ver, o Fred vai desmontar aqui o videogame e depois a gente vai pra lá fazer o processo. Sim, eu vou fazer com todo o carinho do mundo,
Beleza. Ele costuma dar umas estraladas mesmo. Não, esquenta disso não, isso eu tô acostumado. Eu não... Hoje meu dia não é muito de sol, né? E deixa eu te falar um negócio, eu não tenho dó de produto não, velho. Você pode arrebentar, viu? Deixa eu te falar, eu mexo muita coisa de colecionador, então tem que ter carinho de fazer. Claro. A gente tem que respeitar. Deixa eu só pegar uma outra ferramenta. Vai lá. Aí, pessoal, o que o Fred tá falando é que tá vendo esses aqui são um monte de presilhinha, então é normal ele ficar quando abre. Então, pode ficar tranquilo, Fredão, rebenta aí, meu filho. O que eu faço? Quando eu entro no exploit do 2015, que não tem desbloqueio, que é só no Chester, você pega lá, puxa o dump dele, da NAND dele, e aí você consegue puxar o CPU key também, e dentro do AutoGG, do JRuner, você vai criar a estrutura para você poder criar uma chave para um drive explotável, uma PCB exploit, entendeu? Mas aí então é mais difícil. Aí, pessoal, olha só como que tá bem novinho, olha. Tá até pouco empoeirado. Olha isso, tá novinho. E aí, olha, a gente tem que desmontar ele todo e depois a gente vai fazer a troca da pasta térmica também. Pode desconectar. Onde que é feito o processo, Fred? Bom, o desbloqueio é o seguinte, a gente vai fazer primeiro o dump, né? Da NAND, que é onde tem todas as informações do chip. E depois, debaixo da placa, a gente vai raspar certos pontos ali para poder ligar uma fiação para fazer o jampeamento entre o chipset e o processador, o CPU. Beleza, fechou, vambora. Galera, placa do Xbox tá novinha. Vamos lá, Fred. Que bonitona, pessoal. Que bonitona. E a gente vai depois trocar a pasta térmica. Primeiro vamos fazer a destrava e depois a gente troca a pasta térmica. Quando for fechar ele, a gente limpa ele, deixa ele todo zerinho. Mas tá bem bonitão. Que doideira essa chavinha pra desmontar, pessoal, porque isso não é um parafuso. Isso é uma... Olha só que doideira. Essa chavinha aqui, eu serrei o arco dele aqui, ó. Fiz uma chave, mas também eu tenho uma outra chave. Essa aqui, ó. Essa aqui é comprada, né? Geralmente você acha na China dela. Essa é mais fácil. Porque tem gente que às vezes usa a chave de fenda, vai empurrar. Só que tem um problema. Debaixo do processador aqui, tem muitas trilhas que é interligado o processador, né? A APU do videogame, diretamente nas memórias. Então, se às vezes vocês dão um fisgão aqui, olha o tanto de trilha que você arrebenta. Já era. Então já é, Elvis. Alguns eu já salvei, outros não teve jeito de tanto estrago que fizeram na hora de abrir. E você já destravou essas edições limitadas muito assim? Ou a galera traz já destravei do Gears of War 3. Ah, esse é o vermelhão, né? Isso, esse é bonito. Do Halo 4. Esse é o mais bonito que eu já... Esse é o mais doido de todos. Mas eu tive um problema com ele que na hora de abrir ele, o parafuso estava muito preso. E como ele parece que é feito de acrílico, infelizmente ele quebrou. A suporte. Eu fiquei com dó. Mas o cliente não ligou, eu acabei colando também e resolveu. Não ficou a mostra, né? Não ficou porque é dentro, né? Segura a carcaça. Esse eu tô atrás também. Eu tava até conversando com o Ads disso. Eu acho que o Ads tem um. Lindo, o controle dele é maravilhoso. É um dos joguinhos mais bonitos que eu já vi, viu, Gabriel? Eu não tenho dó de usar os trem, não. Então a galera fala assim... Não, mas você não pode usar, tem que guardar o videogame. Não, eu vou usar. Tem que usar. Tá doido. Aí, vamos ver, galera. Olha só que massa que é. Olha como que sai a placa, que bacana. Vamos ver o estado da pasta térmica de um videogame de 2012. Bem ressecada. Olha lá o chip Microsoft. E aí eu trouxe aqui, vou até deixar pro Fred. Snowdog. Fred, você não repara que quebrou não, que é isso, tá tranquilo, arruma. Mas é porque dá pra empurrar com o dedo, Rodagens, né? Do leitor aqui, tá? NAND de 4 MB, né? Isso de 4 MB. Mas como o seu é HD, então ele tem NAND de 16. Então a gente vai fazer a leitura bem aqui nessa área, beleza? Qual que é então o Xbox que vem com HD de fábrica? De fábrica, isso. Ele tem uma NAND maior? Ele tem uma NAND menor. Os que vêm com HD vêm com a NAND menor. Tá. NAND de 16 MB. Os que não vêm, aqueles de 4 GB, vêm com a NAND maior. De 4 GB? Isso, de 4 GB vem com a NAND maior. Perfeito. Que geralmente é extraído só 50 MB desses 4 GB. Entendi, o legal. resto tudo é pra salvar a evolução do seu jogo, como se fosse Legal. Esse aqui não tem como. Se você tirou o HD, não tem como nem você criar um avatar, um perfil, nem nada. Interessante, né? Interessante então, mesmo. Esses de memória, né, expansível. Agora eu entendi. Essa minha NAND tem 16 MB de memória. E o que não tem HD vem com 4 GB. 4 GB que você extrai só 50 MB. Legal. Tem só 50 de legal, de top. Bacana, né? Bacana. É só umas informações. Não, doideira. Que é interessante aí de estar sabendo. Vai fazer a solda ali, pessoal, nos pontos certinhos, para extrair as informações da NAND, fazer o backup e fazer o desbloqueio. E pessoal, como ficou limpinho o processador Xbox 360, ó, que lindão. Agora a gente vai colocar uma pasta térmica novinha da Snowdog.
pessoal, soldando na NAND pra gente poder fazer a leitura dela, da nossa CPU Key, e assim desbloquear. Porque o RGH, Fred, na verdade, você pode explicar melhor. Ele vai transformar esse Xbox num Xbox de desenvolvedor, né? Tipo, vai liberar pra instalar qualquer coisa nele. Com certeza. Top. Vai pegar esse glitch aí, né? Chama... glitch é hack. Isso. O RG, pessoal, é de Reset Glitch. Não sei se é Reset Glitch Hardware ou Reset Glitch Hack. Hack, né? Reset Glitch Hack, é isso mesmo. Hackear o reset do aparelho, né? Porque o erro no reset, né? Ele tem um ponto de reset aqui da placa e é lá que ele pega o erro, né? É lá que sai o exploit, né? Doideira, né, velho? Já pra você ver, as placas de 2015 foi retirado esse ponto de reset lá, que é o post-out, né? Que é o ponto aqui que vai fazer o glitch. Entendeu? Foi retirado do processador. A placa chamada Winchester, né? Winchester, justamente. Legal, 2015. top. Exatamente. Por Aí, isso pessoal, não tem como fazer RGH em 2015. Só... Nunca vai ter. Não, só... E nem com esse método agora do Rock Band? Não, no Rock Band também não. Tem como você fazer para colher os dados, né? Que ele vai entrar no spot do kernel. E lá que você vai pegar a CPU key e vai pegar a NAND, né? O firmware NAND dele, do aparelho. Lá que você consegue hackear para você fazer uma LTU. LTU. Ou você usar pelo pendrive igual a pessoa usa para poder usar HD. Mas fazer RGH não. Não, entendi. Porque o ponto foi retirado lá do processador. Entendi, perfeito. Entendeu? Entendi. Doideira, né, cara? Demais. É um trem bacana, né? É a destrava mais legal que tem. É como se fosse o custom firmware do Play 3. Exatamente, Aí, galera, agora a gente vai... Ele vai ligar no PC dele e ele vai pegar as keys. Vamos ver. Pessoal, agora estamos lendo o... deu um errinho aí. Vamos ver. Normal. É normal, peraí. Abrir de novo. Agora sim, galera, olha, tá piscando o LEDzinho ali e estamos fazendo a cópia da NAND pro PC do Fred. Ele vai copiar, deixar salvo. Por quê? Por que essa cópia é importante? Se acontecer alguma coisa, ligo pra ele. Fred, o console bricou. Com esse backup ele consegue desbricar o videogame. Não vai acontecer isso, né? Mas vamos supor, faça alguma bosta, instala alguma coisa que não devia instalar. Não tá ligando? Fred, meu console não liga. Vem aqui, com o backup a gente consegue reviver o console. Que aí ele vai ligar nessa plaquinha e flashear de novo na NAND, né? Isso é bom, isso é bom. Inclusive você pode até me mandar no WhatsApp esses arquivos aí que eu salvo lá, deixo salvo lá bonitinho. Esse backup, galera, ele tá fazendo backup desse chipzinho aqui, que é o cérebro do videogame. É o que controla o cérebro do videogame, na verdade. É o software, a alma, né, do sistema. Aí tá fazendo... Pronto aí, ó, salvou. Leitura das duas. São duas NANDs que ele tem? Exatamente. Não são duas não, ele faz duas pra backup. Ele faz uma e... legal. De comparação, entendi, né? Porque se legal. ela deu um erro, ela vai comparar as duas em binário, hexadecimal e vai dar... Tanto é que tá escrito aqui, ó. Exatamente. The NANDs are the same. Ou seja, as duas... Beleza, então copiou certinho. As duas estão iguais. Legal, top demais, velho. Vamos agora fazer... Eu gosto de fazer mais duas, Gabriel, que não custa nada, né? Então, Justo. só pra gente ter certeza, eu fecho o programa aqui, ó. Porque pra mim não me custa, entendeu? Eu prefiro estar com a sua NAND, porque a sua NAND, ela é específica, porque ela tem o sonido, né? O Se sonzinho. você corromper ela, eu posso até voltar depois, mas você vai perder o sonido todo. Então, aí pra você ver a responsabilidade, né? Então, eu prefiro fazer mais. É essa NAND que tem o... Pois é, como é que eu vou fazer depois, né? Pra colocar esse barulhinho, né? Exatamente. É difícil, olha, as NANDs já existem, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar. Cria uma pasta, né? Vamos fazer mais um backup então, galera. Depois que ele fez o backup, ele tá escrevendo as informações. Não, é muito rápido, bicho. É muito rápido. Já Esses foi. 50 blocos, né? Ele tá escrevendo ali um programa Linux, se chama Shell Reload. Tá onde que vai subir para poder pegar as informações. Perfeito. Que é o CPU key, DVD key, que a gente precisa para dar continuidade ao RGH, beleza? Perfeito. Então vou desligar aqui. Mais uma vez, esse backup é muito importante, porque qualquer problema, se corrompe a NAND do videogame, que tem esses barulhinhos, é um videogame edição limitada, não dá mais. Igual, olha só o que acabou de chegar nesse meio tempo que a gente tava gravando, pro Fred destravar também RGH. Outra edição limitada, só que essa é do Gears of War, tô atrás também. Essa é do Halo, só pra deixar lá no estúdio. Ele, quando você aperta, ele... tem um barulhinho diferente também, né? Então isso, o Fred vai destravar isso também, então ele tem que copiar a NAND, porque senão vai perder o principal do videogame, que é o barulhinho. Já foi feita a backup da NAND, já escrevemos também o Shell, né? Qual que é o próximo passo? Para pegar os dados, agora vamos fazer agora a soldagem dos fios, tá? Beleza. Por baixo da placa, para fazer o glitch. Legal. Então vai subir uma tela com os dados agora. Né? Top. Antes tinha que ter um chipzinho aí dentro, não é? Agora não precisa mais. Agora não precisa mais do chip, né? Porque a gente só atravessa dois fios, né? Legal. E a gente consegue fazer o glitch. Top, né? top demais, legal demais, Fred. Vou pegar aqui, ó, eu gosto de fazer
na furadeirinha, a gente vai ter que escamar um pouquinho aqui. Sim, você falou. Sim. A proteçãozinha da placa, né? Pra aparecer os pontos. Legal demais. Tem um ponto aqui, ó. Aqui, Gabriel, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó. Perfeito. Aqui, ó. Tem um ponto, tem um pad bem aqui, tá? Uma almofadinha bem aqui, ó. Então aqui eu vou começar a fazer a raspagem, ó. É, galera, que legal. É bem... Nossa, cara, é bem detalhoso, né? Tá aparecendo. Não, já? Pouquinho assim? Não, mas não terminou ainda não. Eu tô abrindo aos poucos, né? A gente vai abrindo aos poucos. Na realidade não tá abrindo, tá só raspando o verniz, né? É até estranho do jeito que eu faço aqui, mas já fica perfeito, cara. Não questione meus métodos. Exatamente. Veja os resultados, né? Não? Exatamente, Mandou bem. Vamos ver que eu tô empolgado pra ir pra casa. Ir pra casa já mostrar esse trem funcionando. Não tô te apressando, não. Desculpa. Não esquenta não, Gabriel. Tá de boa. Eu quero mostrar pra galera como que a RGH é foda. Hora do teste, então. Vamos ver se vai subir o Shell. Liga lá, Fred. Se der a piscadinha... Opa, já deu a piscadinha aqui. Vamos ver ali. Pronto, fechou. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Aí, galera, o Fred colocou um pendrive que vai salvar a CPU Key. Isso. E vamos ver agora. Pega o CPU e executa ali, ó. Tá vendo ele executando ali embaixo? Tá tentando, ó, o ED agora ele já puxou, tá vendo? Já tá lá dentro o CPU aqui, agora ele vai desarmar o videogame. Vai desligar o videogame sozinho. Vai desligar o videogame automaticamente através desse Legal, top. software. Aí, ó, o Xbox desligado, pronto. O que falta agora, Fred? Agora a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar o CPU aqui e vamos hackear a NAND, fazer um shell-build, né? A gente vai fazer um shell-build pra ela, tá? Uma NAND hackeada. Bora lá. Beleza? Pra finalizar. Tá vendo? Criou uma NAND hackeada pro seu console, tá vendo? Ali o programa já criou a NAND hackeada lá. Pra rodar freestyle, pra rodar tudo, legal. Exatamente. Agora vamos fazer a escrita, ó. Escrever. Agora já tá escrevendo, tá vendo? Olha, dá pra até ver aqui, pessoal. Ó o Raspberry Pi piscando aqui, que ele tá escrevendo. Ou esse Raspberry Pi Pico revolucionou também, né? Tipo assim, a galera destrava Switch com ele. Não tem GameCube? GameCube. Não, é cabuloso, né? O Pico é... Fica maravilhoso. Raspberry é foda. Olha lá, pessoal, tá escrevendo os bits. Escrevendo o shell-build. E depois disso, deu erro? Deu um erro. Aqui, vamos dar uma olhada. Vamos de novo. Ah, deu aqui, ó. Executando erro. Vamos tentar de novo, então. Pode acontecer. Por isso. Não é comum errar, não, mas Mas, galera, por isso que a gente tem o backup da BIOS. Exatamente. Entendeu? Mas agora ele já vai tentar de novo colocar a BIOS hackeada. Vamos ver. Fred acabou de refazer o processo, deu certo agora. Tamo ligando. Starta. Olha lá, ó, Xbox 360, deu certinho, top, tá destravado. Vamos agora e ligar pelo Regex pra ver se deu o shell-build, beleza? O shell load. Vamos desligar aqui. Ele vai ligar agora, pessoal, pelo botão de exit, né, de ejetar, desculpa. Tá certo. Se tiver dado o shell aí, tá pronto o seu RGH. Top. Aí, ó. Tá lá shell top. Pronto aí, ó. Top. Fechou, agora é só fechar e hackear, encher HD de jogo. Top. Beleza? E pessoal, olha só, são esses dois fiozinhos, mas olha o trabalho, como que é bem minucioso. Agora eu vou pedir pro Fred pra eu passar a pasta térmica. Licença pro Fred aqui, ele tinha passado uma pasta térmica só pra testar, né? E agora eu vou limpar e eu vou passar a Snow Dog que eu trouxe pra ele, que eu vou deixar de presente pra ele aqui, novinha no videogame. Vamos lá. Olha como o Fred está fazendo um trabalho tão delicado que ele vai preservar, vamos tentar... Ah, já foi, já. Preservar a etiqueta original, que nem parece que ele foi aberto, né, cara? Olha lá, o lacre tá aí ainda, olha, deixa eu focar a câmera aí, olha isso. Top, pessoal, top. Finalizando já, só colocar as tampinhas e boa. Mas primeiro vamos fazer um teste aqui, né? Porque... Vamos fazer. eu preciso saber se tá bem, né? Depois de tudo trancado. Faltou só a plaquinha de Wi-Fi, não precisa dela não? Coloca aqui na lateral, você coloca ela aqui. No finalzinho... mas eu não preciso. Não precisa não pra ligar, né? Não, coloca assim, porque se quiser baixar uma capa... Não, sim, mas eu tô falando assim, pra ligar o videogame mesmo não precisa. Não, é tranquilo.
O barulho. Esse é o barulho. Era o que você tava preocupado, Esse é... o barulho. Ah, fechou, bicho, ó. Top. Legal demais. Ah, Vamos colocar agora. e aqui vem escrito, ó. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Vai tomar banho, velho. Legal demais. Aí, pessoal, já tá funcionando. Estamos com o jogo original, que é o Batman Arkham City, ó. E também, quer ver? Deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês. Já tá na Freestyle, tá vendo? O Fred colocou um HD dele já modificado com a Freestyle, que tá funcionando destrava. E aí vai funcionar qualquer jogo baixado da internet, né? Você vem aqui no menu de games, ó, a pessoa configura. Só que o que eu quero usar a Freestyle é pra isso daqui, meus amigos, olha só. A gente consegue acelerar a ventoinha dele e deixar ele bem silencioso. Ó, sem querer até abrir um jogo, ó. Nem sei que jogo que eu abri que tá no seu HD aqui, Fred. É algum jogo de Xbox Classic. Ah, legal aí, ó. Fechou. A Blur é legal demais. Fechou. Aí, pessoal, videogame finalizado e eu peguei aqui com o Fred. Isso aqui é uma case do Xbox para você colocar um HD, que o próximo vídeo que a gente vai fazer nele é colocando um SSD no Xbox 360, porque essa aqui é original, tá vendo, pessoal? Ó, essa aqui é dele. Aí, para eu deixar essa fechadinha, lacradinha, essa aqui você consegue colocar qualquer HD ou SSD de notebook, né? Perfeito. Bacana. Segurando o Xbox aí, ó. Aí. Estamos aqui no estúdio, né? Eu coloquei o Xbox 360 aqui no monitor. Peraí que eu acho que eu fiz as coisas erradas. Tem que ligar pelo botão dele aqui, ó. Agora ele vai ligar na dashboard. E aí eu tenho que instalar Freestyle nele, que é aquela dashboard personalizada. Eu vou dar uma pesquisada como faz isso. O Fred até falou que conseguia colocar pra mim, só que eu não queria pegar trânsito pra sair do centro. É, tá funcionando bonitinho. Então eu vou ver agora como que faz isso. Acabei de ver esse tutorial aqui de 5 anos atrás, mas ele ainda está atual e eu acabei de instalar a Freestyle. E qual que é a grande vantagem da Freestyle? Eu consigo, pessoal, rodar emuladores, fazer backups dos meus jogos, que eu ainda tenho poucos jogos de, tá vendo? DVD Extract. Eu tenho poucos jogos de mídia física, tenho uns 5 só, eu tô atrás do Forza Horizon 1, a coleção Forza pra eu, aqui tá vendo emuladores, pra eu poder ter, né? Mas uma das coisas que eu gosto é isso daqui, galera, ó. System Fan Settings, olha aqui. Eu vou colocar ele aqui em 75% para ele ficar acelerado e a temperatura já começa a cair, ó. Olha lá, 65, 62 da GPU. Dá para aumentar no máximo, ó. Colocar 100%, mas ele fica que nem um Play 4 Fat, voando. Mas eu vou deixar aqui 75%, que é bem acima do que ele coloca, né? E vai deixar bem friozinho. E é claro, dá também para você ter esses jogos baixados, né? Esses jogos de backup aqui no seu videogame. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Xbox 360 Games. Ah lá, Call of Duty 4, alguns que eu tenho no meu SSD externo, tá vendo? E aí dá pra gente pôr. E se eu quiser baixar essas capas, eu tenho que conectar ele na internet. Não tem problema, eu não tô com minha conta aqui, então eu vou aqui em configurações do sistema, tô conectando aqui na internet, mas olha só que interessante, ele conectou aqui e não conectou no serviço da Xbox Live, porque o próprio RGH já protege o videogame para ele não ser banido. Então olha, já tá conectado, eu posso voltar aqui, deixa eu Freestyle Home, deixa eu voltar para Freestyle, espera aí, depois eu vou instalar ela na HD interna. E agora eu consigo baixar as capinhas dos jogos. Quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que é layout. Deixa eu ver, não. Opa, abri o jogo. Pera aí, vou sair. Cara, tá bem rápido esse videogame. Que isso, tô de cara. Vou levar ele pra casa pra jogar. Daqui a pouco ele vai começar a atualizar todas as capinhas e a gente pode organizar nossos jogos. Deadpool. Esse aqui é um Deadpool legendado. Deixa eu ver se vai dar pra refresh. Dá pra colocar personalizadas também. Tá vendo? Mas ele vai buscar tudo. Cara, é bem legal a Freestyle, viu? Isso é bem massa. Ih, meu controle desconectou. A pilha já foi embora.
Agora o controle nem responde mais, a pilha acabou mesmo. Pilha tem umas vantagens, tipo, esse é um controle com 20 anos de uso que é só trocar a pilha que ele vai funcionar perfeitinho, tá? Se fosse às vezes um controle de Play 3, igual eu tenho aqui, eu ia ter que trocar muita dessas baterias. 20 anos não, mas vamos lá, uns 18 anos de uso, que esse aqui é um dos primeiros do Xbox, branquinho ainda. Mas tem essa coisa chata, né, de não conseguir usar. Mas eu vou fazer um vídeo falando se vale a pena ou não comprar um Xbox 360, igual eu fiz o do Play 3, tá? E aí eu vou contar um pouquinho sobre essa destrava, freestyle, os jogos e tudo mais, beleza? Mas é isso, quem quiser fazer com o Fred a destrava, ele faz destrava de Switch também, de Play 3, olha aqui embaixo, na descrição vai estar o contato dele. Esse é um serviço que fica entre 180 a 200 reais, depende do videogame, tá? Depende do que você quer, eu quero o HD, quero não sei o que e tal, aí você tem que olhar com ele, beleza? E vai ter um vídeo também colocando SSD nesse carinha. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e valeu, pessoal. Fui!